Quando uma guerra ameaça usinas de energia no Golfo, ela não ameaça só combustível. Em vários lugares, ela ameaça a água. E isso deveria chamar a nossa atenção, porque em partes do mundo a água potável não é uma coisa que simplesmente existe. Ela precisa ser produzida todos os dias, em escala industrial e a partir do mar. É por isso que, para entender por que a energia, guerra e água cabem na mesma história, nós precisamos entender uma tecnologia que parece ser a resposta mais óbvia para a crise hídrica, mas está longe de ser simples: a dessalinização. Eu sou Denise Cury e hoje eu quero te mostrar por que a dessalinização pode, ao mesmo tempo, salvar cidades, custar caro, consumir muita energia, gerar impactos ambientais e ainda vou te revelar uma verdade desconfortável. O problema da água não é só a quantidade, é acesso a tratamento, é infraestrutura. E se você gosta de entender o que a manchete não explica, com ciência aplicada ao mundo real, se inscreva no canal. Antes de falar de dessalinização em si, a gente precisa falar de uma coisa básica que quase sempre some do debate. Água não é só matar a sede. Água é descarga funcionando, é saneamento, é higiene, é escola aberta, é hospital funcionando, é comida sendo preparada, é prevenção de doença. Sem água, uma cidade não fica apenas desconfortável. Ela começa a perder as condições mínimas de funcionamento. E isso não é exagero. A Organização Mundial da Saúde alerta que, em 2022, pelo menos 1,7 bilhão de pessoas ainda usavam fontes de água contaminadas por fezes e que a água insegura ajuda a transmitir cólera, disenteria, febre tifoide, pólio e diarreia. Essas condições estão associadas a centenas de milhares de mortes por doenças diarreicas todos os anos. Em 2022, por exemplo, 2,2 bilhões de pessoas ainda não tinham acesso a serviços de água potável, safely managed. Ou seja, quando a água entra em crise, não entra só a sede, entra saúde pública junto e entra comida também. Sem água, também não se produz alimento. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, lembra que a agricultura responde por cerca de 70% das retiradas globais de água doce. Então, quando a água entra em crise, a comida entra depois. Primeiro faltam condições, depois falta a estabilidade, depois vem o preço, produção e segurança alimentar. A Terra está cheia de água, mas o problema da água nunca foi só a existência física dela. Um estudo global mostrou que mais de 50% da população mundial vive a menos de 3 quilômetros de um corpo superficial de água doce e apenas cerca de 10% vive a mais de 10 quilômetros. E mesmo assim, o acesso e segurança hídrica continuam profundamente desiguais. Estar perto da água não é a mesma coisa que ter água segura, tratada e disponível todos os dias. O problema da água não é só quantidade, é acesso, é qualidade, é tratamento, é distribuição, é infraestrutura. E o Brasil prova isso muito bem. O país concentra cerca de 12% de água doce do planeta. E ainda assim, o próprio governo brasileiro reconhece que 32 milhões de pessoas no país ainda estão sem água tratada, enquanto 90 milhões seguem sem esgoto tratado. Ou seja, a abundância hídrica no território não garante água segura na vida real. O Brasil é a prova viva de que o problema da água não é só ter água, é transformar essa água em serviço, em rede, em tratamento, em continuidade, em segurança. Foi por isso que eu fiz toda essa leitura,
para mostrar para você que a dessalinização não entra nessa conversa como um milagre, ela entra como infraestrutura. Agora vem o grande paradoxo: a dessalinização parece a solução mais óbvia do mundo. Pensa comigo, se o planeta está cheio de oceano, por que não transformar o mar em torneira? Só que a realidade não acompanha a simplicidade da pergunta. Hoje, existem mais de 20.000 plantas operacionais de dessalinização no mundo, com expansão forte na última década. E a tecnologia já abastece centenas de milhões de pessoas. Em países como o Kuwait e Omã, mais de 85% da água potável já vem da dessalinização. E a tecnologia também cresce em áreas costeiras secas como Califórnia e Texas, além de ilhas e regiões onde a água subterrânea já foi salinizada. Ou seja, a dessalinização existe, funciona, ela já sustenta cidades e ainda assim continua longe de resolver sozinha a crise da água. Esse é o paradoxo, porque a tecnologia funciona, mas continua cara, intensiva em energia e cheia de impactos e trade-offs. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: se ela já existe, se ela já funciona e abastece tanta gente, por que ela não resolve tudo? Porque a água do mar não está quase pronta. A água do mar tem, em média, 35 partes por mil ou 3,5% do peso da água. Isso significa, em termos práticos, algo como 35 gramas de sais dissolvidos por litro. Já a água salobra, aquela que aparece em estuários onde o rio encontra o mar, aquíferos costeiros ou lençóis subterrâneos com infiltração salina, tem menos sais que a água do mar, embora mais do que a água doce. Isso parece pouco quando a gente fala rápido, mas não é. Para virar água potável, essa água precisa perder a esmagadora maioria desse sal. Então, dessalinizar não é pegar uma água quase potável e fazer um ajuste fino. É separar em escala industrial água de sais dissolvidos que estão estáveis ali o tempo todo. É por isso que o problema não é banal. O mar não está quase pronto para beber. Na natureza, o ciclo da água faz uma espécie de dessalinização. A água do mar evapora, deixa o sal para trás e depois volta como chuva. O problema é que a natureza faz isso no tempo dela. A cidade não pode esperar. O hospital não pode esperar. Saneamento não pode esperar. A vida urbana não pode esperar. O ser humano tentou acelerar o ciclo da água. E é isso que a dessalinização faz. Ela tenta produzir artificialmente, em escala urbana, aquilo que a natureza faz de forma difusa e contínua. Mas, quando você força esse processo, o preço aparece na energia, no custo, na complexidade e no rejeito. Em termos simples, existem duas rotas para dessalinizar. A primeira é a térmica. Ela tenta reproduzir de forma controlada o que a natureza já faz no ciclo da água: evaporar, separar o sal e depois condensar o vapor. Você aquece a água, transforma parte dela em vapor e depois condensa esse vapor. É a forma mais antiga de dessalinização artificial. E o Departamento de Energia dos Estados Unidos, o DOE, explica que a dessalinização térmica é mais intensiva em energia do que as tecnologias modernas por membranas, embora ainda seja usada quando se busca água de altíssima pureza ou quando as membranas não dão conta da salinidade. A segunda rota é a osmose reversa. Na osmose reversa, a água salgada é empurrada com alta pressão contra uma membrana semipermeável. A água atravessa e os sais ficam para trás. E isso exige bombas potentes, alta pressão e um sistema todo desenhado para lidar com água extremamente salina. E o DOE, é claro, quanto mais salgada a água, maior a pressão necessária. Então aqui aparece um ponto central do vídeo. Sem energia,
Não existe osmose reversa em escala. Água e energia nesse sistema são interdependentes. E aqui entra um dos erros mais comuns de percepção. Muita gente imagina que a dessalinização é basicamente isso. A água entra, a membrana separa e a água sai. Só que não. Antes de chegar à membrana, a água precisa ser captada e pré-tratada. E isso é importante porque a água do mar não traz só sal. Ela traz partículas, matéria orgânica, algas, micro-organismos e outros contaminantes que podem incrustar, sujar e degradar o sistema. Depois da separação, ainda existe o pós-tratamento, porque a água produzida precisa ser condicionada e desinfetada antes de seguir para a distribuição. Ou seja, dessalinização não é uma máquina, é um sistema inteiro. Captação, pré-tratamento, separação, pós-tratamento, distribuição e descarte do rejeito. É por isso que essa tecnologia parece muito mais simples, vista de longe, do que ela realmente é quando olhamos de perto. A dessalinização não produz só água potável. Ela produz também um problema, a salmoura. E aqui muita gente se surpreende, porque quando você separa a água dos sais dissolvidos, o que sobra do outro lado não é uma água um pouco salgada, é um rejeito concentrado. Um estudo global estimou que, em média, para cada litro de água dessalinizada, o processo gera cerca de 1,5 litro de salmoura. Ou seja, a conta da dessalinização não termina na água que sai da planta. Ela continua no rejeito que sobra. E esse rejeito não é trivial. A salmoura tem salinidade muito alta. Pode carregar resíduos de produtos químicos usados no tratamento. E por ser mais densa, tende a afundar quando ela é lançada no mar. É por isso que o descarte preocupa tanto, porque ela pode aumentar a salinidade local, pressionar habitats do fundo marinho e afetar organismos bentônicos e recifes, principalmente quando a diluição é ruim ou o descarte é mal manejado. A dessalinização resolve um problema real, mas ela também cria outro. Ela transforma a escassez de água em um problema de energia, custo e gestão de rejeitos. E é aqui que essa tecnologia deixa de parecer mágica e começa a parecer o que ela realmente é: uma infraestrutura útil, mas cara, exigente e cheia de trade-offs. No fundo, as grandes preocupações com a dessalinização costumam se concentrar em 3 frentes. A primeira é energia. Dessalinizar, especialmente a água do mar, exige muita energia. E isso não pesa só na operação, pesa também na vulnerabilidade do sistema. O DOE trata isso como um ponto central, e a própria lógica da osmose reversa mostra por quê. Sem pressão, sem energia, não há separação em escala. A segunda é custo. Em San Diego County, por exemplo, a própria autoridade regional da água afirma que a água dessalinizada é mais cara do que fontes importadas tradicionais, embora também seja controlável localmente e mais resistente a secas. Ou seja, ela custa mais, mas compra confiabilidade. A terceira é o impacto ambiental. E aqui volta a salmoura. Então, dessalinização não é só uma solução técnica, é uma escolha de infraestrutura que cobre o seu preço em energia, em dinheiro e em impacto. É por isso que olhar para uma planta real ajuda. A planta de Carlsbad, no condado de San Diego, é uma das referências mais conhecidas dos Estados Unidos. Ela entrega mais de 50 milhões de galões de água potável por dia
suficientes para cerca de 400 mil pessoas. Em um dia típico, ela usa cerca de 100 milhões de galões de água do mar e aproximadamente metade desse volume vira água potável. A outra metade volta como fluxo concentrado em sais. Esse caso é importante por dois motivos. Primeiro, ele mostra que a dessalinização já é infraestrutura real e não ficção futurista. Segundo, ele mostra o custo sistêmico da operação. Para produzir água potável, você precisa movimentar o dobro do volume na entrada, operar continuamente, consumir energia, tratar rejeitos e manter um sistema grande e estável funcionando o tempo todo. Isso é diferente da fantasia de que dessalinização é só filtrar água do mar. Então, por que insistir nisso? Porque em alguns lugares não existe outra solução, não existe alternativa simples. O Oriente Médio concentra 46,9% da capacidade global contratada de dessalinização e 41,8% da capacidade operacional atual. E o Instituto Internacional de Energia destaca que o Oriente Médio e o Norte da África ainda concentram mais de 40% da capacidade global, com dependência aguda em vários países do Golfo. Em outras palavras, uma parte enorme da dessalinização do mundo está concentrada justamente em uma região onde a água doce é escassa e a pressão climática e geopolítica é alta. Nesses lugares, dessalinização não é luxo, é vida urbana, é o que permite manter água potável onde rios, lagos e chuvas simplesmente não dão conta. E aqui aparece a resposta mais madura para essa tecnologia. A dessalinização não é uma solução única, ela é uma ferramenta de portfólio. Em alguns lugares, cara demais. Em outros, inevitável. Em outros ainda, mais viável quando a água é salobra e não água do mar. Por isso que a pergunta certa nunca foi: a dessalinização é boa ou ruim? A pergunta correta é: em que contexto ela faz sentido? E é aqui que a guerra volta para a conversa. Quando uma crise ameaça usinas de energia, infraestrutura costeira e operação industrial, ela não ameaça só a eletricidade. Ela pode ameaçar a água, porque em regiões que dependem de dessalinização, água e energia são interdependentes. Se a energia falha, falham junto a captação, o bombeamento, o tratamento, a distribuição e a capacidade da cidade de continuar funcionando. É por isso que, em certos contextos, atacar a infraestrutura não significa só apagar a luz, significa colocar a torneira, o hospital, o saneamento e a vida em risco. E isso muda completamente a leitura da guerra, porque ela deixa de ser só disputa territorial. Ela passa a ser também disputa sobre os sistemas que mantêm uma cidade viva. No fim, a dessalinização concentra várias verdades ao mesmo tempo. Ela mostra a capacidade humana de criar soluções tecnológicas impressionantes, mas também mostra os limites dessas soluções. Porque dessalinização não é milagre. É contexto, é energia, é custo, é salmoura, é infraestrutura, ela é vulnerabilidade, ela é resiliência. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Sustentabilidade não é só falar de carbono, reciclagem ou discurso bonito. Sustentabilidade também é entender a infraestrutura que sustenta a vida. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a água de outro jeito, comenta aqui embaixo. Para você, a dessalinização parece uma solução, uma dependência ou as duas coisas ao mesmo tempo? Beijos e até o próximo vídeo.